Paz do Senhor para você que está assistindo esse vídeo. Eu quero trazer uma mensagem para você, e essa mensagem ela é extraída do livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 21. A Bíblia narra essa história, em verdade, a história em que Jesus teve um encontro, recebeu Nicodemos, um fariseu, integrante do Sinédrio na época, e esse fariseu, a Bíblia fala que foi até o Senhor Jesus à noite, e quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele chama o Senhor Jesus de mestre e diz que não é possível Deus, na verdade, um homem realizar tantos sinais como o Senhor Jesus vinha realizando se Deus não estivesse com ele. E ele reconhece que o Senhor Jesus veio da parte de Deus, mas naquela ocasião, naquele momento, Nicodemos não reconhece a grandeza do Senhor Jesus da maneira como ela deveria ter sido reconhecida. Nicodemos simplesmente chama o Senhor Jesus de mestre, e não de Cristo, e não de o Filho de Deus, e não de o Messias. Chama apenas de mestre. E o Senhor Jesus conhecia com toda certeza os pensamentos, os desígnios, conhecia o propósito pelo qual Nicodemos estava ali reunido com ele naquela noite. Nicodemos não se sabe por que Nicodemos procurou o Senhor Jesus de noite, mas é sabido que Jesus, na verdade, que os fariseus estavam se sentindo possivelmente ameaçados com a pessoa do Senhor Jesus, considerando que o Senhor Jesus estava se tornando muito popular, estava se tornando muito conhecido, o ministério do Senhor Jesus estava crescendo muito, considerando os milagres que ele fazia e tendo em vista a palavra de autoridade, com a autoridade que ele ministrava. Mas um fariseu chamado Nicodemos, esse fariseu foi até o Senhor Jesus, percebeu que Jesus tinha algo de Deus e foi até lá, apesar de não ter reconhecido de pronto que o próprio Senhor Jesus era a promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis, era a promessa que Deus tinha anunciado também através da boca dos profetas. Mas ele foi humilde e se aproximou de Jesus. Jesus prontamente anunciou para ele um grande mistério. Jesus anunciou para ele que para ver o reino de Deus era necessário que nascesse de novo. Era necessário que houvesse um novo nascimento. E Nicodemos pergunta: como é que pode ser isso? Como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele vai ter que entrar? Pode um homem já velho entrar de novo dentro de sua mãe para que ele nasça segunda vez? Jesus disse: em verdade eu te digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. É interessante que inicialmente o Senhor Jesus disse que para ver o reino de Deus, para simplesmente ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Mas essa segunda vez o Senhor Jesus disse que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. E porque o Senhor Jesus continua: porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E
Jesus continua dizendo no verso 7: não se maravilhe de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Interessante, querido, querida, que o Senhor Jesus, talvez Nicodemos estava com um conceito equivocado do reino de Deus. Talvez Nicodemos estivesse esperando o reino de Deus, mas como um reino militar, um reino territorialmente organizado, e não um reino de paz, de amor e de alegria no Espírito Santo. E o Senhor Jesus apresenta a ele que o reino de Deus não se limitava a uma base territorial, não se limitava a um costumes étnicos, costumes religiosos, barreiras religiosas, culturais, geográficas. O reino de Deus não se limita a isso. E o Senhor Jesus fala que o vento sopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe para onde vem, de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E nesse momento, a Bíblia fala que Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus estava dizendo. A Bíblia diz que Nicodemos pergunta: como pode ser isso? E o Senhor Jesus se mostra admirado. Mas Jesus não se... Acredito eu que o Senhor Jesus se mostrou admirado para que esse relato ficasse escrito na Bíblia, a admiração de Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus sabia e conhecia que ele não estava entendendo. E o Senhor Jesus falou assim: em verdade, versículo 11 diz: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, Nicodemos, eu e o Pai testemunhamos do que vemos. Na verdade, falamos do que nós conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas vocês não acreditam em nós. Vocês, fariseus, não acreditam em mim, não acreditam em nós. Vocês não acreditam. O coração de vocês está endurecido. O coração de vocês está endurecido. Eu falo, mas vocês não acreditam que eu vim de cima. Vocês não acreditam que o que eu digo vem de Deus. Mas incrível, queridos irmãos, que mesmo o Senhor Jesus, sabendo que eles não criam que Jesus vinha do alto, que o Senhor Jesus era a promessa de Deus se cumprindo naquela época, naquele período, a promessa de Deus, o Messias vindo à terra para salvar todo aquele que nele cresce. O Senhor Jesus, ele dá uma grande revelação para Nicodemos. Não só para Nicodemos. O Senhor Jesus dá uma grande revelação para todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem hoje. Para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem vinda de Deus. E todos aqueles que estão crendo, que estão acreditando, que estão ouvindo o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, ele fala: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 12, o Senhor Jesus falou isso para Nicodemos. Olha, Nicodemos, se eu falo para vocês coisas da terra, vocês não acreditam, rapaz. O coração de vocês está duro. Se eu anuncio para vocês coisas da terra, mesmo assim vocês não creem que eu
vem de Deus, que é o vim do alto, rapaz. Vocês estão cegos pela doutrina, na verdade, pelos costumes de homens que vocês adotaram. Não, pelo que vem de Deus, pelo que vem do Espírito de Deus. O Senhor Jesus, ele disse que tem que nascer de novo para ver, tem que nascer da carne, tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, tem que nascer do arrependimento. E tem que nascer do Espírito, isto é, tem que ouvir a voz do Espírito. A Bíblia fala, o Senhor Jesus ensinou para os discípulos que o Espírito de Deus, ele convenceria o homem do pecado, porque não criam no Filho de Deus. Jesus diz, porque não criam em mim. Ou seja, amigos, irmãos e irmãs, você que me ouve, você que não acredita ainda, que tem dúvida de quem seja o Senhor Jesus, a Bíblia, o Senhor Jesus disse, olha, é necessário nascer da água e do Espírito, não só para ver o reino de Deus, mas para entrar no reino de Deus. Tem que nascer do arrependimento e tem que nascer do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito, o Espírito lhe guiará até o Senhor Jesus. O Espírito guiará você, moça, você, homem, você, mulher, você, rapaz. O Espírito guiará você até o Senhor Jesus, mas é necessário que você escute a voz do Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Se você está afastado dos caminhos de Deus, é necessário que você entenda que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar você, para te limpar, para te moldar e para te dar uma nova vida. O Senhor Jesus, ele começa a dar uma grande revelação para Nicodemos. Nicodemos não entendeu o que o Senhor estava dizendo. Entendeu que a salvação e que o novo nascimento não é, o reino de Deus não é só do judeu. O reino de Deus é para todo aquele que nasce de novo. O reino de Deus é para todo aquele que se arrepende e que reconhece o Senhor Jesus como o enviado de Deus, como aquele que veio salvar toda a humanidade. E Deus, o Senhor Jesus, dá uma grande revelação para Nicodemos. O Senhor Jesus disse, olha Nicodemos, eu estou dizendo isso, eu disse isso para você. Você é mestre em Israel e não entende o que eu estou dizendo para você? Olha, Nicodemos, eu falo para vocês, estou anunciando que falam de coisas terrenas, mas o coração de vocês estão endurecidos, rapaz. Eu falo, mas vocês não acreditam no que eu digo. Vocês não acreditam no que eu digo. O coração está duro. Entra no ouvido e sai pelo outro. Vocês preferem escutar a voz da carne ou dos costumes humanos do que a voz do Espírito, Nicodemos. Você prefere adotar costumes de homens do que a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que aquele que se inclina para as coisas da carne, esse é carnal. Na verdade, aquele que é carnal, ele se inclina para as coisas carnais. Mas aquele que é espiritual, ele se inclina para as coisas do Espírito. Amado, eu não sei o que você está passando, e muito menos a situação que você está vivendo. Mas ouça a voz do Espírito Santo, dizendo para você que Jesus te ama,
que Deus te amou tanto que você nem imagina o quão grande é esse amor de Deus. Quão grande é o amor de Deus. Escute, o Senhor Jesus, nesse momento, ele apresenta para Nicodemos uma grande revelação. O Senhor Jesus mostra para Nicodemos. Nicodemos não reconheceu quem era Jesus, chamou apenas o Senhor Jesus de mestre e de alguém que veio de Deus, mas não como o dono do reino, não como o Filho de Deus, não como aquele que veio para salvar o mundo, como a promessa de Gênesis, não como o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Mas o Senhor Jesus percebe que Nicodemos teve coragem, mesmo de noite, foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus revelou para ele quem ele era, quem Jesus era e para que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus começa a dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. O coração de você está endurecido, mas mesmo assim eu vou dizer para você um grande mistério. Eu vou dar uma grande revelação para você agora. Você diz que não entendeu. Você diz que não entende isso. Mas eu vou dizer para você, olha, eu garanto para você, Nicodemos, que ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Nesse versículo, o Senhor Jesus está dizendo: olha, Nicodemos, olhe para mim, você está me vendo? Eu sou o único que desceu do céu. Esse que está na sua frente, Nicodemos. Eu vim do alto, rapaz. Eu vim de cima e você não está percebendo. Nicodemos, preste atenção, rapaz. Além de eu ter vindo de cima, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe para quê, Nicodemos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê, rapaz? Porque Deus não amou só o judeu. Deus não amou só o milionário. Deus não amou só o pobre. Mas Deus amou o mundo inteiro. De tal maneira, Nicodemos, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, você que está me ouvindo agora, querida, você que está assistindo esse vídeo agora, o Senhor Deus, Ele enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para te salvar. Para te salvar. O Senhor não mandou só para o judeu. O Senhor Deus mandou o Senhor Jesus, seu filho único, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas possa entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus sabia, conhecia, entendia como os fariseus viam o reino de Deus. Talvez um reino militar, talvez um reino geograficamente militar, político, não sei. Mas em Lucas capítulo 14, se eu não estou enganado, ou 17, um fariseu vai até o Senhor Jesus e pergunta: mestre, como é que o reino de Deus virá?
um fariseu. E Jesus disse: olha, o reino de Deus não virá com uma visível aparência. O reino de Deus está entre vós. Querido, viva o reino de Deus aqui. O reino de Deus já iniciou-se. O reino de Deus já se iniciou. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você está passando por dificuldade, por luto, lembre-se quanto o Senhor Jesus sofreu, quanto o Senhor Jesus foi humilhado para garantir uma vida melhor, a salvação e a vida eterna. Querido, o Senhor Jesus te ama. Deus te amou tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho para te dar a vida. E ele revelou para um fariseu quem ele era. Jesus disse no versículo 13: eu sou o Cristo. No versículo 14 ele diz: eu vim para ser levantado como Moisés levantou a serpente. E da mesma forma como aqueles que eram picados pela serpente olhavam para a serpente e eram salvos, eram curados, da mesma forma aqueles que estavam perdidos pelos pecados cometidos, que quando olharem para mim e crerem que Deus me enviou e que crerem que eu sou o enviado por Deus, quando olharem para mim e crerem, eles serão salvos e terão a vida eterna. Amado, se você está passando por luta, por dificuldade, lembre-se de quão sofrimento o Senhor Jesus padeceu para te dar a vida eterna. Porque Deus te amou tanto, que o único filho que Ele tinha, Ele te amou, Ele entregou para ti, para te salvar. Então considere isso. A vida, ela é um sopro. A vida, hoje estamos aqui, amanhã talvez, algum tempo depois, vamos passar. E o que nós estamos plantando, o que nós estamos ouvindo, qual espírito nós estamos ouvindo? O Espírito Santo de Deus que te convence do pecado, que é não crer em Jesus, ou o espírito do mundo, o espírito da idolatria, o espírito da mentira, do engano? Que espírito você está ouvindo? Da mesma forma como o Senhor Jesus revelou a Nicodemos quem Ele era e o plano de Deus para a salvação da humanidade, Deus está revelando para você agora. Deus está revelando através do seu Espírito que Ele te amou tanto, que Ele te quer tanto, rapaz, que Ele te quer tanto, moça. O que você está fazendo? Dando o seu corpo para o pecado. O que você está fazendo? Vendendo o seu corpo para a prostituição, para a idolatria. Por favor, entenda. O Espírito de Deus está falando com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Então, olha que coisa linda. O verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que amor é esse? Ele não veio para te condenar, ele não veio para te matar, ele não veio para te crucificar, ele veio para te dar vida, ele veio para te salvar. Então olhe para ele, deposite nele a sua confiança, deposite nele a sua fé, deposite nele a sua crença e tenha certeza que a sua salvação chegou. Se arrependa dos seus pecados para que você possa ver o reino de Deus e deixe ser nascido do Espírito, ou seja, ouça a voz do Espírito Santo de Deus e deixe Ele conduzir você até o Senhor Jesus, porque Ele veio para te salvar. Querido, querida, você que ouve esse áudio, que Deus te abençoe. Guarde essa mensagem no seu coração. Não escute outro espírito, mas escute a voz do Espírito de Deus que te conduz até o Senhor Jesus. Meu nome é Thomas Jônio. Que Deus te abençoe. Sou um servo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa mensagem vem do coração de Deus. Então considere esta mensagem, compartilhe este áudio, compartilhe esta mensagem, este vídeo, se inscreva no nosso canal Átrios do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.